O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja, e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo. Pegue sua Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã, e nos acompanhe na ministração de mais uma parte da mensagem intitulada "É preferível morrer em pé a viver ajoelhado diante daquilo que não é Deus". Acompanhe-nos em o nome de Jesus e sejas edificado. A Bíblia diz que, tendo Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor e seus exércitos, levado cativo o povo de Israel para a Babilônia, está no capítulo 3 de Daniel, erigiu o rei Nabucodonosor uma grande estátua, e essa estátua tinha 66 côvados de altura, por 6 de largura, ou 60 côvados de altura, por 6 de largura, uma grande estátua de ouro. Mandou que chamasse todas as pessoas que ali estavam, inclusive os cativos de Jerusalém, que estavam em Babilônia, o povo santo de Deus, o povo chamado de Deus, que deveriam expressar o nome de Deus, que deveriam ensinar os gentios a palavra de Deus, que estavam agora escravos em Babilônia, foram chamados para diante daquela imagem, e a ordem era a seguinte: no momento em que a banda tocar, em que a orquestra começar a tocar, todos vocês deverão se prostrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor erigiu. Essa música está soando até hoje. É uma canção sedutora, que levam as pessoas a se curvarem diante dos ídolos. E os ídolos modernos já não são mais os ídolos de madeira, de gesso, de ouro, de bronze. Hoje os ídolos são ídolos viventes, eles andam. Hoje o ídolo é o próprio homem. A partir do momento que as pessoas deixam de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, para buscar aquilo que lhe interessa, o homem foi colocado então no centro da vontade, no centro de tudo. E portanto hoje os homens são os ídolos. Você talvez, com a sua ganância, a sua ambição, com a sua prepotência, com os seus sonhos, com os seus desejos, com os seus propósitos particulares, seja o grande empecilho de Deus hoje na sua obra. E foi dito: no momento em que tocares, em que a orquestra tocar, vocês deverão se prostrar. Amados, imagine agora comigo, em nome de Jesus, se você estivesse lá nesta ocasião. E a critério você está. E o rei fez uma grande fornalha e diz assim: olha, aquele que não se curvar diante da imagem que eu erigi, será lançado na fornalha de fogo. Amados, no momento em que se coloca essa fornalha diante dos homens, agora é uma questão de vida ou de morte. O que você prefere? Viver à custa de manter-se prostrado diante da imagem? Ou morrer em pé, insubmisso à ordem de Satanás? A escolha é sua. Você está diante dessa escolha a todo momento. Neste momento você está diante dessa escolha. E a Bíblia diz que começou então a tocar as harmonias.
os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão começaram a ser tocados, e aí ouviu-se todo aquele movimento de pessoas que se prostravam diante da imagem, e daqui a pouco era ali, a Bíblia diz que era uma planície muito grande, estavam uma multidão de pessoas, todas prostradas diante da imagem, em obediência, em submissão à voz do arauto de Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz, queridos, que depois que todos se prostraram, podia-se perceber claramente que havia 3 homens em pé. E esses 3 homens em pé, eles significam muito mais do que meramente se cogitam sobre eles. Esses 3 homens em pé, na verdade, eles representam os cristãos vencedores, que nos tempos de hoje se negam a se prostrar diante do sistema babilônico que se impõe diante da igreja. Por incrível que pareça, meus irmãos, esta ameaça de sermos lançados na fornalha de fogo continua hoje tão viva quanto antes. Hoje em dia o sistema religioso, eles estão dando às mãos os grandes blocos religiosos, as grandes representações do sistema religioso, protestante, evangélico, de maneira que todos estão sendo participantes e cúmplices das mesmas práticas da teologia da prosperidade. Os grandes representantes, agora eles são um só. Eles se uniram, como quem faz uma ameaça dizendo que aqueles que não se unirem e não se prostrarem diante dessa grande imagem chamada teologia da prosperidade, desse sistema atual que domina quase que a totalidade dos cristãos evangélicos, aqueles que não se prostrarem serão consumidos, desaparecerão, e é uma ameaça constante de que a igreja de Jesus Cristo não prevaleceria, segundo esse pensamento. Eles até zombam, eles até escarnecem, eles até acham que isso aqui não vai dar em nada, porque as pessoas hoje em dia não acreditam mais que a obediência vale alguma coisa. Há muitos que pensam assim: de que valeu eu ter permanecido leal por tantos e tantos anos e não ter mudado nada na minha vida? Eu agora quero mudança. Muitas pessoas estão atrás de mudanças. Esse é o pragmatismo religioso. Pessoas que querem resultados imediatos e em troca disso vendem a sua alma. Em troca disso se curvam diante da imagem que o rei Nabucodonosor erigiu e que hoje assume proporções gigantescas. E quanto a ti, meu irmão, o que você fará? Imagine que todos os que vieram de Jerusalém, levados cativos para a Babilônia, se prostraram, exceto 3 homens. De qual grupo você faz parte? Daqueles que falaram: não tem jeito, está todo mundo se prostrando, nós estamos em Babilônia, o rei é Nabucodonosor, não tem jeito, temos que nos prostrar mesmo. E tem muita gente prostrada. Ou será que você faz parte dos 3 homens que disseram: nós não dobraremos os nossos joelhos diante dessa imagem? É preferível morrer em pé a viver ajoelhado diante daquilo que não é Deus. Queridos, eu entendo perfeitamente a distância que existe dessa verdade para o nosso coração. Talvez essa mensagem seja mera oratória para muitos. É porque essa guerra espiritual, ela acontece tão sutilmente que a maioria das pessoas não percebem. Muitos estão curvados e não se despertaram para esta realidade ainda. Talvez essa mensagem para ti seja apenas uma retórica.
E quanto ao seu viver diário, isso não serve para nada. Você nem se lembra, talvez, de que você está numa guerra espiritual. Queridos, este ministério apostólico, de volta à palavra, é o ministério que nasceu para ir para a guerra. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção quando ele adverte a Timóteo quanto ao procedimento que Timóteo deveria ter naqueles últimos dias em que eles viviam, os últimos dias do ministério apostólico da igreja primitiva. Abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. Temos aqui, do versículo 1 ao versículo 5, o rogo de Paulo para uma atitude agressiva por parte de Timóteo. Timóteo era o cooperador de Paulo. Timóteo é o nosso modelo, é o nosso exemplo, e até mesmo ele aponta para nós, porque o apóstolo era aquele que tinha incumbência, mas agora ele transfere a outros a mesma responsabilidade. Então verifique o que diz a Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, temos aqui: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos, nós temos aqui um rogo do apóstolo, quando transfere a Timóteo uma responsabilidade, como quem dissesse: Timóteo, até aqui eu fui a testemunha de Jesus Cristo, aquele que levou sobre os ombros essa responsabilidade. Mas conforme diz o versículo 6 e 7 em diante, ele diz: mas agora o meu martírio está próximo, a minha morte está chegando, logo serei oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. E então Timóteo deveria ser aquele que serviria de fio condutor, é aquele que daria uma continuidade ao ministério paulino, era aquele que haveria de continuar nessa luta apologética, nessa luta em defesa da verdade, pela verdade, na verdade. Amados, vocês pensam que viver pela verdade, pregar a verdade e estar em prol da verdade, os irmãos acham que é coisa fácil, que é coisa simples? É uma guerra espiritual muito grande. É uma batalha que se trava fortemente. E aqui este rogo do apóstolo Paulo, então, pode ser simplificado ou resumido em 5 verbos, todos no imperativo a Timóteo: prega, ser sóbrio, suporte, faz e cumpre. O que nós devemos fazer, conforme o texto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, nós devemos reagir de 5 maneiras. Primeiro, é preciso pregar a palavra. É preciso que nós sejamos pregadores. Este ministério, ele nasceu para ser uma voz profética, uma voz que proclama. A palavra pregar significa anunciar, significa propagar, significa declarar em alta voz, em alto e bom som. A palavra pregar aqui vem da palavra querigma, ou seja, olha igreja,
vocês deverão ser o arauto de Deus numa era difícil. Ser a voz de Deus, que fala por Deus, e que permite que Deus fale através de nós e por meio de nós. Não foi assim com João Batista? Quando ele estava pregando no deserto da Judéia, e ele nasceu, a partir de uma ordem divina, de um milagre divino, com um propósito específico, e estando ele a pregar, lhe perguntaram: quem és tu? E ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Que coisa maravilhosa. Ele poderia dizer: eu sou um pregador. Não poderia dizer? Ele poderia dizer: eu sou um profeta. Mas nenhuma dessas expressões, desses nomes, exprime exatamente o ministério de João Batista. Ele diz: eu sou a voz do que clama. Na verdade, quem clama é Deus. O homem é apenas a voz de Deus. Irmãos, então nós somos conclamados, nós somos convocados, arregimentados para proclamar essa palavra. E nunca diga: eu não sei falar. Não diga como Moisés: eu não sei falar. Você sabe falar. Você sabe falar. Aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem aprendido, primeiramente tem que fazer parte da sua vida, tem que fazer parte do seu coração. Muitas vezes nós não falamos, muitas vezes nós não proclamamos, porque a palavra não faz parte do nosso coração. Às vezes a palavra está apenas no âmbito, apenas do intelecto. Igreja boa, lá o pessoal tem uma palavra bem centrada, tal. Tem uma pessoa que não sabia como fazer para propagar. Às vezes a pessoa tem as suas próprias dificuldades, de falar, de exprimir, mas não se fala apenas com palavras pronunciadas. Se fala de várias maneiras. A pessoa uma vez falou: pastor, está aqui um papel e uma caneta, eu quero que você escreva para mim aqui os dizeres de uma faixa, porque eu vou colocar uma faixa do lado da minha casa, dizendo assim: olha, assista ao programa De Volta à Palavra, todos os sábados, 9 horas da manhã. Mas eu queria palavras assim, mais corretas para poder. Então escreva aqui, que eu vou encomendar uma faixa e vou pregar. E na casa dessa pessoa então, estaria ali a voz dizendo: assista, assista, assista aos sábados o programa. Um programa diferente. Um programa diferente. A pessoa, na sua curiosidade, vai lá, liga o televisor, e lá a pessoa ouvirá a palavra sendo dita. E quem sabe aquela pessoa não é uma escolhida do Senhor, e a luz chega. É isso. Prega a palavra. Amados, é preciso que nós sejamos tocados por esta responsabilidade. Você faz parte. Você foi chamado. Aqueles que, dentro das suas posses, das suas condições, daquilo que Deus tem dado, oferta com regularidade, oferta, todos os meses com aquele compromisso, ofertas generosas, de boa vontade, de boa fé, para pagar o programa de TV, que é uma das despesas mais caras que nós possuímos. É uma forma também de você assumir este mandamento, quando diz: prega. Quando você está no seu trabalho, e você então tem uma pessoa que está ali ao seu lado, diariamente, 6 ou 8 horas por dia, e você então pode falar assim para aquela pessoa: olha, eu estou indo num lugar, e depois que eu comecei a ir a este lugar, eu comecei a ouvir umas palavras tão diferentes do que geralmente se ouve, porque é uma palavra centrada na Escritura. E eu não sei falar muita coisa dessas palavras, eu sei uma coisa, que essas palavras têm mudado minha visão, têm mudado meu coração, têm mudado o meu viver. Aí a pessoa que está te ouvindo fala assim: e como é que eu posso fazer para beber dessa mesma fonte? Você está pregando.
Ora, no nosso dia a dia nós não falamos tantas coisas. Será que esse povo, tudinho aí que fica comentando futebol, será que todos eles entendem de futebol? Não entende nada. Sabe nem o que estão falando a maioria das vezes. Mas estão lá compartilhando, né? Estão lá falando sobre o futebol. Ou seja, por que falam sobre o futebol? Porque o futebol está no coração. Tem que haver uma relação afetiva. Se você não amar a palavra, você não a pregará. Mas se você amar a palavra, se a palavra de Deus encontrar um lugar no seu coração, se a palavra de Deus habitar no seu coração, logo você falará a palavra espontaneamente. Prega a palavra. Mas será que alguém poderia falar, a maneira como esse ministério prega a palavra seria uma maneira correta? Alguém diz assim, uma vez um pastor, que até conhece relativamente alguma coisa da Escritura, nesse sentido mais, essa palavra revelada, ele falou assim, olha, o bispo Alexandre, se eu estivesse no seu lugar, com este programa de TV, eu pregaria diferente. Eu não digo a palavra, mas o modo. Às vezes você fala e você pode agredir as pessoas. E eu falei assim, ainda bem que você não é eu, e nem eu sou você. As pessoas andam tudo feridas, mas não feridas, como diz a Bíblia, as ovelhas andam feridas, porque essa era antropocêntrica não permite contrariar as pessoas. As pessoas não querem ser contrariadas, elas não querem ser colocadas em xeque, elas querem palavras que agradam os ouvidos, elas querem palavras boas, de prosperidade. Deus te ama, Deus vai fazer isso por ti, e Deus vai fazer, e Deus vai, e Deus vai, e Deus vai. Elas não querem ser contrariadas quanto ao posicionamento que elas estão vivendo, a forma como elas estão vivendo. Elas não querem ser contrariadas com aquilo que elas estão pregando. E todas as vezes que houver uma palavra profética, vocês poderão conferir na história bíblica, e mesmo depois da história bíblica, no século II em diante, até os dias de hoje, que todas as vezes em que houve uma pregação da palavra, ela sempre confrontou o homem. Esse confronto não é para a morte, é para a vida. É um confronto porque ele visa destruir todos os sofismas que Satanás um dia colocou dentro do homem. Então é um ministério de destruir sofismas, destruir a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, para então construir uma nova visão, uma nova percepção, despertar consciências para a palavra de Deus, a vontade do Senhor registrada na sua palavra. Então o apóstolo Paulo diz que o modo de pregar essa palavra de Deus é a todo tempo, e é a tempo e é a fora de tempo. Mas cuidado, não é qualquer palavra. A palavra a ser pregada é a palavra de Deus. Como diz, prega a palavra. Não é qualquer palavra, é a palavra. E essa palavra que Paulo aqui diz, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, é a palavra concernente a Cristo. Cristo Jesus é a palavra. E nós vamos verificar, por exemplo, quando, estando ali, Pedro, Tiago e João, vocês lembram do texto de Mateus 17? No Monte da Transfiguração, quando de repente Jesus foi transfigurado diante desses 3 apóstolos, e então eles viram a glória do Senhor, e naquele momento Pedro ficou tão empolgado, e a Bíblia diz que apareceram ao lado de Cristo, do Cristo agora transfigurado, apareceram ali Moisés de um lado e Elias do outro. E aí Pedro ficou empolgado e falou: Senhor, se tu queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés.
Cuidado para os irmãos não ficarem na superficialidade do que aconteceu. Quando nós vemos ali Moisés e Elias, eles representam muito mais do que essas pessoas físicas. Moisés representa a lei, e Elias representa os profetas. Em outras palavras, Pedro pensava: temos Cristo, que é a graça do Novo Testamento, mas também podemos ter uma cabaninha, um lugarzinho aqui para a lei e os profetas, ou para a antiga aliança. Não é o que hoje em dia as pessoas querem fazer? Como é que é o evangelho pregado hoje em dia? As pessoas falam de Cristo? Falam. Falam da graça? Falam. Mas eles sempre têm uma cabaninha para a lei e para os profetas, ou para a antiga aliança. É uma cabaninha. Por isso que eles vivem jogando com a igreja, jogando com as pessoas, dizendo que elas devem trazer seus dinheiros, suas posses, seus carros, suas riquezas, para não sofrerem as maldições da lei. É por isso que eles ficam falando dos gafanhotos, o devorador, o migrador, o comedor. Mas pregar a mensagem do Novo Testamento, quando Pedro disse: façamos 3 tendas, a Bíblia diz que uma voz do céu o interrompeu, fazendo-o calar, dizendo: Pedro, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. A igreja só deve ouvir o Filho. A voz do Filho é a voz que está em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e assim sucessivamente até o Apocalipse. São os 27 livros do Novo Testamento. Os cristãos, a igreja, precisa voltar para o Novo Testamento, precisa ler o Novo Testamento, reler o Novo Testamento, para entender o que Deus tem para nós. Muito bem, queridos, vocês assistiram a mais uma parte da mensagem: é preferível morrer em pé a viver ajoelhado diante daquilo que não é Deus. Este ministério apostólico de Volta à Palavra, tem sempre tido essa preocupação, a preocupação em trazer uma mensagem que traga luz, que traga direção, que nos conduza à verdade de Deus, conforme ela se encontra no Novo Testamento. Uma mensagem que nos traz a uma realidade presente em que nós estamos vivendo. É por essa razão que trazemos hoje a vocês uma notícia muito importante, um aviso que certamente vai alterar o curso de nossa vida. O Ministério Apostólico de Volta à Palavra agora possui no plano piloto um núcleo de estudos bíblicos. Tome nota do endereço: no Conic, ao lado da rodoviária, no Centro Comercial Boulevard, na Sobreloja. A partir do dia 25, domingo, às 9 da manhã, estaremos lá todos os domingos, ministrando mensagens riquíssimas, mensagens que certamente nos trarão luz a respeito de temas variados da Bíblia Sagrada. Por isso, você que ama a verdade, você que ama a palavra de Deus, você que nunca esteve conosco devido à distância da nossa sede na Ceilândia, agora terá a oportunidade de estar conosco aos domingos pela manhã, no Centro Comercial Boulevard, no Conic, ao lado da rodoviária, ali no plano piloto, na sobreloja desse centro comercial. Todos vocês são os nossos convidados especiais, a partir do dia 25, domingo, às 9 horas da manhã. Fique na graça e na paz, e Jesus é o nosso Senhor.